Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete. Neste vídeo farei a explicação de alguns detalhes de um padrão de entrada, também conhecido como padrão de luz da CEMIG, contendo duas caixas de medição, sendo uma trifásica com disjuntor tripolar de 60 amperes, valor de tensão entre fases 220 volts e entre fase neutro 127 volts, e uma outra caixa bifásica com disjuntor bipolar de 40 amperes, também com valor de tensão entre fases 220 volts e entre fase neutro 127 volts. Primeiro diagrama e suas notas. O condutor neutro do ramal de entrada é de 25 mm². O condutor de aterramento e o condutor de proteção são de 16 mm². Duas hastes de aterramento de 2,40 m, instaladas com distância mínima entre elas também de 2,40 m. As caixas de medição são identificadas por CM2 para disjuntor e visor do medidor na mesma tampa, ou CM14 para padrão com leitura pela via pública e disjuntor lado interno do imóvel. As caixas de medição devem ser numeradas na parte frontal e interna. Esta é a caixa trifásica com disjuntor tripolar de 60 amperes. Esta é a caixa bifásica com disjuntor bipolar de 40 amperes. As duas hastes de aterramento, condutor de aterramento ligado a elas vem para o interior da primeira caixa, é conectado ao neutro do ramal de entrada e prossegue até a segunda caixa, sendo ligado neste conector terminal de pressão. Ou então ele vem até a primeira caixa, sendo ligado neste conector terminal de pressão. Este é um conector de parafuso fendido, nele é instalado um cabo, o de proteção, indo para a caixa de passagem. Aqui também outro conector de parafuso fendido, nele conectado um condutor de proteção, indo para a caixa de passagem. E um condutor de aterramento para este conector terminal de pressão, caso esse cabo do aterramento vá direto até a segunda caixa. Lembrando que este conector aqui pode ser dispensado, ficando então este cabo mais este aqui sendo ligados juntos neste conector de parafuso fendido. Aqui está o neutro do ramal de entrada, ele vem até a segunda caixa, ficando disponível para o medidor na seção de 25 mm². A partir deste conector, um cabo de neutro para este medidor na seção de 16 mm². Lembrando também que este neutro ramal de entrada pode ser instalado até o primeiro medidor e então, a partir deste conector, este cabo do neutro para o segundo medidor, seção 16 mm². Para sair deste medidor, um cabo disponível de neutro indo para a caixa de passagem, bem como também deste indo para a caixa de passagem. Todos eles na seção de 16 mm². Segundo diagrama e suas notas. Os cabos das fases do ramal de entrada são de 25 mm². Os disjuntores são um tripolar de 60 amperes e um bipolar de 40 amperes, e ambos de 5 kA. As derivações dos cabos de neutro e fases devem ser feitas na primeira caixa de medição. Poste, quando o padrão for o mesmo lado da rede, PA1, PT1, PC1. Quando o padrão for lado oposto à rede, PA4, PT2, PC2. O eletroduto, quando for de aço 32 mm, quando for de PVC 40 mm. Aqui estão os três condutores fases do ramal de entrada, fase A, B e C. Eles vêm para o interior da primeira caixa. O condutor fase A vem direto para a parte superior desse disjuntor. Condutor fase B e o condutor fase C têm uma derivação aqui no interior da primeira caixa. Um conector de parafuso fendido em cada um deles, e a partir de cada conector, um cabo vem para a entrada desse disjuntor, seção deles 16 mm². A partir desses conectores de parafuso fendido, condutor fase B e condutor fase C, continuam para a segunda caixa, alimentando a parte superior desse disjuntor. Lembrando que a seção desses dois cabos aqui para a segunda caixa pode continuar sendo de 25 mm², acompanhando os três aqui do ramal de entrada até o interior da primeira caixa, ou então, a partir desses dois conectores, esses dois condutores aqui podem ser na seção de 16 mm².
Saída desse disjuntor, 3 cabos ficam disponíveis para a entrada do medidor, mais 3 cabos disponíveis para ligar saída do medidor indo até a caixa de passagem. Saída desse disjuntor, 2 cabos de fase disponíveis para este medidor, bem como 2 cabos de fase disponíveis para a saída do medidor indo para a caixa de passagem. Todos eles seção de 16 milímetros quadrados, tanto estes aqui da caixa 1 quanto estes da segunda caixa, primeira caixa e segunda caixa. Este padrão de entrada está de acordo com a tabela 7B, item 24 da ND 5.2 da CEMIG, que veremos na sequência. Esta é a tabela 7B da ND 5.2 da CEMIG. Tipos de unidades consumidoras, no item 24, tipo A não tem nenhuma, tipo B, uma, disjuntor bipolar de 60 amperes. Ué, não é de 40? Sim, nosso diagrama é de 40, mas não existe um item constando uma caixa de 40 bipolar com uma, tipo C, com disjuntor tripolar de 60. Então, no caso aqui, deveria estar 40 ou 60, mas não tem, mas não há problema. Não poderia estar aqui 40 aqui e a gente está usando um diagrama com disjuntor de 60, mas tendo aqui na tabela 60 e o diagrama ser de 40, não há problema. Ramal de entrada, condutor, fase neutro e proteção. São 3 condutores de fase do ramal de entrada, seção de 25 milímetros quadrados. Entre parênteses é o condutor neutro do ramal de entrada, seção dele 25 milímetros quadrados. Condutor de proteção 16 milímetros quadrados. Eletroduto, se for de PVC 40 milímetros, se for de aço 32 milímetros. Aterramento, número de eletrodos ou hastes são 2. E o condutor de aterramento 16 milímetros quadrados. Alguma dúvida que porventura vier a existir, poste nos comentários que, à medida do possível e dentro da minha capacidade, irei respondendo. Peço aos que gostarem que dêem um joinha clicando em gostei e se inscrevam neste canal para serem informados de futuros vídeos postados. Muito grato pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo.